Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Juliane, do Laboratório de Ciências, e hoje a gente vai conversar sobre as partes das plantas. Mas antes da gente aprender quais são essas partes, eu queria contar para vocês, a título de curiosidade, que as plantas são divididas em 4 grupos. O primeiro grupo é o das briófitas. Elas são encontradas geralmente grudadinhas nos troncos das árvores, nas calçadas, em lugares úmidos. São os musgos. Vocês conhecem? Então, essas são as briófitas. Elas geralmente são bem pequenininhas. O segundo grupo é o das pteridófitas. Essas são as samambaias ou os xaxins que a gente geralmente encontra nas florestas, úmidas também. Depois vem as gimnospermas, que são os pinheiros, inclusive o pinheiro do Paraná, a araucária e os outros tipos de pinheiros que existem principalmente no norte do nosso planeta, como o pinus, os eucaliptos, esses são gimnospermas. E existem também as angiospermas, que são a maioria das plantas que a gente conhece. As plantas que têm flores e as plantas que têm frutos. A classificação dos vegetais respeita as características das plantas, separando em grupos dos mais simples para os mais complexos. Então, o primeiro grupo é o das briófitas, que são as plantas mais simples que tem no nosso planeta. Depois delas surgiram os vasos condutores, que servem para levar a água, os sais minerais e a seiva das plantas pelo corpinho das plantas. Então, essas plantas são as pteridófitas. Depois das pteridófitas, surgiram as sementes. Foi um surgimento muito importante e essas plantas são as gimnospermas, os pinheiros. Por exemplo, a araucária, ela tem uma semente chamada pinhão, que serve para dispersão dessa planta pelo nosso planeta, né? Pelo nosso ecossistema. Depois surgiram as flores e os frutos, dando origem ao grupo das angiospermas, que são as plantas mais complexas que existem hoje, que são plantas que têm flores e frutos. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre as partes das plantas angiospermas, beleza? A gente vai falar sobre as angiospermas porque elas são as mais comuns de serem encontradas. São as que a gente encontra nas nossas casas, as que a gente mais vê nas matas, nos campos, os milhares de flores que tem por aí, as plantas que nós comemos, a maioria são angiospermas. Então é por isso que a gente vai falar delas, porque elas são as que mais existem. E aí a gente vai ver nas angiospermas as partes das plantas. A primeira planta que eu trouxe para vocês é a berinjela. Vocês já devem conhecer a berinjela. Esse aqui é o pé da berinjela e a gente pode começar lá de baixo. Aqui a gente encontra a raiz, certo? Vocês já viram raízes por aí? Tiraram alguma plantinha da terra e conseguiram ver a raiz? Depois da raiz vem o caule, que é o que geralmente as crianças chamam de cabinho da planta. O nome científico dele é caule. Aí tem também as folhas, que vocês com certeza já conhecem, as flores e o fruto. Dentro do fruto existem as sementes. Essa daqui é um segundo exemplo que eu trouxe para vocês, porque o fruto é bem diferente. O pé de ervilha. A ervilha também tem lá a raiz, o caule, a folha, uma florzinha e ela dá origem a uma vagem, que é o fruto da ervilha. Dentro desta vagem, deste fruto, estão as sementes, que são as ervilhas que geralmente a gente come. Agora eu trouxe um exemplo de uma planta mais comum da Mata Atlântica, a pitanga. E eu trouxe uma foto real dela para a gente
imaginar como se a gente estivesse vendo ela na rua mesmo. Então, se a gente vê uma árvore dessa na rua, a gente não está vendo a raiz, mas a gente sabe que lá embaixo tem uma raiz e ela tem um caule, que é mais grosso, que é maior, que é um tronco, é o tronco da árvore. Ela também tem folhas e a gente não está conseguindo ver, mas em algumas épocas do ano, essa árvore ela vai gerar flores. Depois que as flores forem polinizadas, ela vai gerar frutos, que são os frutinhos de pitanga, que vocês já devem ter comido. Inclusive, tem bastante lá no nosso colégio. Dentro deste fruto estão as sementes de pitanga. Por último, e não menos importante, eu trouxe a alface, porque muitas pessoas acreditam que a alface não tem flor, porque a gente nunca vê. A alface que a gente come, geralmente ela vem assim, porque é o tamanho bom para a gente colher para que ela seja comida. Então, quando ela vem assim, a gente consegue ver a raiz, às vezes vem até sem a raiz, né? Ela também tem um caule, que se a gente for tirando as folhas aos pouquinhos, a gente consegue ver. É um caule que as folhas crescem em espiral. Também tem as folhas, que é a parte que a gente come. Só que se a gente deixasse a alface lá na horta mais tempo do que o necessário para colher, ela ia continuar crescendo e fica grande mesmo, assim, até ficar maior do que vocês. Fica mais comprida do que vocês. E aí ela dá flores, é uma flor bem bonitinha, pequenininha, amarelinha. E desta flor crescem frutos, frutos secos, bem pequenininhos. E dentro desses frutos bem pequenos, tem também as sementes que são menores ainda. Então, alface, brócolis, rúcula, as hortaliças, o espinafre que a gente come, que vem da horta, também dão flores e frutos. Só que a gente nunca vê porque a gente colhe antes, porque é a melhor época de colheita para que a gente possa comer e tenha um sabor gostosinho. E agora vamos ver quais são as funções dessas partes nas plantas. A raiz. Existem vários tipos de raízes. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, mas existem vários tipos, tá? A função da raiz é primeiro de fixar a planta na terra, né? Ou na superfície que ela esteja presa, para que ela não se solte, não acabe machucando a plantinha. A segunda função é a de absorção. O que ela absorve? Absorve a água, os sais minerais, os nutrientes do solo. E algumas raízes também servem como reserva de nutrientes. Por exemplo, essas aqui, que a gente conhece e a gente come, né? Batata, beterraba, cenoura, rabanete. Elas são gordinhas assim porque elas estão guardando nutrientes para o caso falte para a plantinha. Então, elas são como se fosse um armário de nutrientes para as plantas. O caule. Qual a função do caule? Existem vários tipos de caule também, dos mais fininhos e delicados aos bem grandes e grossos troncos enormes de árvores grandes. A função dele é o transporte de substâncias. Então, as substâncias entram pela raiz e vão sendo conduzidas pelo caule para que as substâncias cheguem nas folhas, né? E elas dão sustentação para a planta. Então, quando a gente vê o tronco de uma árvore, a gente percebe, né, que ela está dando sustentação, que ela está firmando ali aquela planta naquela posição. E ela também vai acompanhando e orientando o crescimento dessa planta, né? Então, como a gente pode observar aqui nas flechinhas dessa imagem, a raiz faz a absorção das substâncias e essas substâncias são carregadas para o caule. É um trabalho em conjunto, né? E do caule elas são levadas para as folhas. E qual a função das folhas? As folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese. A gente já falou sobre isso. A fotossíntese é aquele processo que as plantas fazem utilizando a energia do sol para produzir o próprio alimento.
Então, isso acontece nas folhas. Elas também são responsáveis pela respiração e pela transpiração das plantas. Sim, as plantas também respiram e transpiram. As flores. Existem também milhares de tipos de flores e inflorescências. As flores, elas são responsáveis pela reprodução das plantas. Então, para que uma planta gere um fruto que tem uma semente, ela precisa ter flores. E ela vai atrair os polinizadores pela cor, pelo cheiro, para que os polinizadores cheguem ali, façam a polinização e possam gerar os frutos. Existem também diversos tipos de frutos. E percebam que frutos não é a mesma coisa que frutas. As frutas são sempre frutos, mas existem frutos que não são frutas. Eu coloquei alguns exemplos aqui pra gente. Pepino, berinjela, abobrinha, abóbora, azeitona, são frutos. E qual que é a função deles? A função deles é justamente revestir e proteger as sementes que estão lá dentro. E aí, eles servem também como atração para quem vai dispersar essas sementes pelo ambiente, para os animais que vão se alimentar desses frutos e vão jogar as sementinhas pelo ambiente. Então, dentro do fruto estão as sementes, que também são de vários tipos, das mais pequenininhas às bem grandonas, como por exemplo o coco. O coco é uma semente e a principal função da semente é proteger o embrião, que é essa parte bem pequenininha que está ali dentro da sementinha de feijão. O embrião é de onde vai começar a surgir uma nova planta. Então, nós, quando estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós também somos chamados de embrião, quando a gente é bem pequenininho lá dentro, quando a gente é do tamanho de uma sementinha. E aí a gente está sendo protegido pelo corpo da nossa mãe. Já o embrião das plantas é protegido pela semente, que é protegido pelo fruto. Então, a função dela também é germinar para dar origem a novos indivíduos, a novas plantinhas. Como a gente já viu, as plantas são muito importantes para o ecossistema. E para que as plantas fossem ocupando os diversos ambientes que existem no nosso planeta, elas foram tendo algumas adaptações. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Cactos, que são de ambientes secos, plantas aquáticas, plantas de mangue, que têm suas raízes aéreas para fora da terra, plantas que conseguem escalar em outras plantas ou em outros objetos, plantas carnívoras, plantas que têm o seu tronco todo retorcido para conseguir resistir à seca, vários tipos de adaptações. E nós, seres humanos, nos beneficiamos dessas adaptações, porque todas essas variedades de frutos, sementes, raízes, caules e folhas estão presentes na nossa alimentação, trazendo muitos benefícios para a gente. Por isso é importante a gente conhecer as plantas e saber o que a gente está comendo, como a gente está comendo, e para melhorando a nossa alimentação e a ciência e se desenvolvendo. As imagens animadas que eu usei neste vídeo são de um filme chamado Meu Amigo Totoro. Se você não conhece, vale a pena conferir, porque tem ilustrações lindas das plantas. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo e tchau, tchau!